Fala, Protein Lovers! O Brasil acabou de dar mais um recado para o mundo. A exportação brasileira de carne de frango viveu um dos momentos mais fortes da sua história recente. A receita mensal passou pela primeira vez da marca de $1 bilhão. No primeiro semestre, o setor fechou com um recorde histórico em volume e receita. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que uma parte muito importante desse frango brasileiro vai para os mercados da maioria muçulmana? Oriente Médio, países árabes, Sudeste Asiático, África, regiões onde o Brasil não vende apenas carne, vende confiança, vende processo, vende controle, vende conformidade. E aqui entra uma palavra que muita gente já ouviu, mas pouca gente entende de verdade: halal. Porque para entrar nesses mercados não basta ter preço competitivo, não basta ter escala, não basta ter frigorífico moderno habilitado. O produto precisa atender a um conjunto de regras, critérios, auditorias, procedimentos e certificações. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Halal não significa religião. Halal é mercado, é reputação, é acesso, é confiança. E pode ser um dos grandes passaportes da proteína animal brasileira do século XXI. Mas antes de seguir, já deixa o seu like, se inscreva-se no Whey Agro e comenta aqui embaixo. Você já sabia que o halal tem tanta importância para a exportação de proteína animal? Eu sou Arthur Rodrigo Ribeiro, jornalista especializado e há mais de 2 décadas acompanho a indústria de proteína animal por dentro. E este é o Whey Agro, o canal onde a proteína animal ganha voz. E antes de entrar no tema de hoje, deixa eu fazer uma indicação rápida para você. Se você quer acompanhar mais conteúdo sobre agronegócio, mercado, indústria, proteína animal, eventos e bastidores do setor, acesse o portal incmagazine.com.br. É um espaço de informação, análise e conteúdo para quem quer entender melhor o agro por dentro. O link também fica aí na descrição para você acessar, valeu? Mas agora vamos ao ponto. Halal, o passaporte invisível da proteína animal brasileira. Hoje eu não quero fazer uma aula sobre o que pode ou não pode no halal. Não é esse o caminho. O que eu quero mostrar é algo maior. Porque o halal deixou de ser apenas uma exigência religiosa e passou a ser uma linguagem global de confiança. E por que isso tem tudo a ver com a proteína animal brasileira? O que é halal sem complicar? Agora, antes de explicar o que é halal, eu quero dimensionar o tamanho desse mercado para você. Porque se a gente tratar halal como nicho, a gente começa errado. Segundo o relatório da State of the Global Islamic Economy de 2025-2026, da Dina Standard, a economia islâmica global movimentou 2,6 trilhões de dólares em 2024, considerando 6 grandes setores de consumo. E a projeção é chegar a 3,56 trilhões de dólares até 2029. Só o setor de alimentos halal, que mais interessa diretamente para a proteína animal, movimentou 1,53 trilhão de dólares em 2024 e pode chegar a 2,06 trilhões de dólares em 2029. Ou seja, o alimento halal sozinho já é um mercado trilionário. Tem outro dado importante. As economias da OIC, a Organização de Cooperação Islâmica, registraram 421,5 bilhões de dólares em importações relacionadas ao halal. Isso mostra uma coisa muito clara. Existe demanda, existe compra internacional, existe dependência de fornecedores, existe espaço para que países consigam entregar produto com escala, certificação, regularidade e confiança. E o crescimento não é só o econômico, é também demográfico. Segundo a Pew Research Center, o islamismo foi a religião que mais cresceu no mundo entre 2010 e 2020. A população muçulmana global cresceu 21% nesse período, passando de 1,7 bilhão para 2 bilhões de pessoas. No mesmo período, o restante da população mundial cresceu cerca de 10%. Então, quando a gente fala de halal, a gente não está falando de um mercado pequeno, está falando de uma população global em crescimento, de um sistema de consumo trilionário e de um conjunto de regras que define quem consegue e quem não consegue acessar esse mercado. Tá vendo só o tamanho dessa oportunidade? Tá vendo como isso vai muito além do que as pessoas costumam imaginar quando ouvem a palavra halal? Não é só um selo, é acesso a um mercado global, com demanda real, crescimento projetado e impacto direto para a proteína animal brasileira. Agora sim, vamos entender o que é halal e por que ele se tornou tão estratégico para o Brasil. Quando a gente fala em halal, muita gente pensa apenas em abate, ou um selo aplicado na embalagem. Mas o halal é mais amplo do que isso. A palavra halal, em linhas gerais, está associada ao que é permitido, ao que é lícito, adequado dentro dos princípios do Islã. No caso dos alimentos, isso envolve regras sobre ingredientes, processamento, manipulação, armazenamento, transporte, higiene, segregação, rastreabilidade e certificação. Ou seja, não é só o momento do abate, é o processo, é a cadeia,
é o controle, é a garantia de que o que chega ao consumidor está de acordo com as exigências daquele mercado. E aqui existe um ponto importante. Para quem olha de fora, pode até parecer burocracia. Para quem compra, importa, distribui, consome em mercados muçulmanos, isso é confiança. E no comércio internacional, confiança vale muito. Às vezes, vale mais do que preço. O tamanho do mercado halal. Agora vamos sair um pouco da ideia do silo e olhar o tamanho completo desse jogo. O mercado halal global não está limitado à carne. Ele vai muito além disso. Envolve alimentos, bebidas, fármacos, cosméticos, produtos de higiene, moda, turismo, finanças, logística e serviços. É uma economia internacional diversificada. E o mais interessante é que o halal passou a ser visto também como um ecossistema de qualidade, conformidade, confiança e consumo ético. Ou seja, não é uma discussão restrita a um grupo de religioso. É uma discussão sobre como produtos circulam em mercados cada vez mais exigentes. E aqui entra a proteína animal, porque frango, carne bovina, ovos, lácteos, ingredientes, processados, derivados precisam responder a uma pergunta cada vez mais clara. Como esse produto foi produzido? Quais as regras ele seguiu? Quem auditou? Quem certificou? E qual é a garantia? No mercado global, o futuro não será apenas produtivo, será comprovável. Brasil, muçulmanos e oportunidade. O Brasil não é um país de maioria muçulmana, mas isso não significa que o halal seja distante da nossa realidade. Primeiro, porque existe uma comunidade muçulmana no Brasil, presente em diferentes estados, com mesquitas, instituições, tradições e consumo próprio. Segundo, porque o Brasil é um dos grandes fornecedores mundiais de alimentos. E terceiro, porque o nosso agro não joga apenas no mercado interno, ele joga no tabuleiro global. Quando um frango brasileiro chega a um país de maioria muçulmana, ele não chega sozinho. Ele carrega junto uma cadeia inteira. Grão, ração, genética, sanidade, manejo, abate, processamento, logística, certificação e reputação. E é por isso que o halal não pode ser tratado como um detalhe no final da linha. Ele precisa estar inserido na estratégia. E se você é indústria, frigorífico, empresa de alimentos, ingredientes, cosméticos, logística, ou qualquer negócio que quer entender melhor como acessar o mercado halal, eu deixo aqui uma indicação importante. A Sil Halal é parceira do EIAGRO nesse conteúdo e atua com certificação halal para empresas que precisam estruturar processos, atender exigências internacionais e organizar documentação, passar por auditorias e ampliar sua presença em mercados exigentes. O link para entrar em contato com a Sil Halal está na descrição desse vídeo aqui. Vai lá, confere. Se sua empresa quer se preparar para esse mercado, vale conversar com quem entende do processo. Dito isso, vamos voltar ao ponto central. Por que o halal é tão estratégico para a proteína animal brasileira? Halal como passaporte comercial. A resposta é simples, porque o halal funciona como um passaporte comercial. Sem ele, muitos mercados simplesmente não abrem a porta. Ou abrem com restrição, ou exigem mais provas, ou priorizam outros fornecedores. E esse é o ponto que a indústria precisa entender. Certificação não é enfeite. Certificação é infraestrutura de mercado. É o que permite que o produto circule, é o que reduz o risco, é o que dá segurança ao importador, é o que ajuda o consumidor a reconhecer que aquele produto segue determinadas regras. No fundo, o halal organiza uma relação de confiança entre quem produz, quem certifica, quem compra, quem distribui, quem fiscaliza e quem consome. E quando a gente está falando de proteína animal, isso é enorme, porque carne não é apenas uma commodity, frango não é apenas volume, ovo não é apenas uma bandeja, o alimento é cultura, é saúde, é religião, é identidade, é comércio, é diplomacia, é confiança. O erro de olhar só para o preço. O Brasil é competitivo, tem escala, tem cadeia produtiva, tem tecnologia, tem frigoríficos preparados, tem produto. Mas o mundo está mudando. E cada vez mais não basta chegar com o preço. O importador quer saber se o processo é confiável. O consumidor quer saber se o produto respeita suas crenças. O varejo quer evitar risco. O governo quer garantir conformidade. A indústria precisa provar que controla a cadeia. Por isso, o halal não é só uma exigência religiosa, uma ferramenta de acesso ao mercado. E aqui o Brasil tem uma oportunidade enorme, porque quando o país entrega proteína animal, com escala, preço, sanidade, logística e certificação, ele não vende só o produto, ele vende confiança internacional, o lado cultural e religioso. Mas tem um cuidado importante, não dá para falar de halal apenas como oportunidade econômica, porque antes de ser mercado, o halal nasce de uma dimensão religiosa e cultural. Para bilhões de pessoas ao redor do mundo, a forma como o alimento é produzido importa sobremaneira. A origem importa, o processo importa,
A conformidade importa. A relação com a fé importa. E quando uma empresa entra nesse mercado, ela não está apenas buscando um cliente novo. Ela está entrando em um universo de valores. Por isso, respeito é parte da estratégia. Não é só cumprir checklist. É entender o que aquele checklist representa. E talvez esse seja um dos pontos mais bonitos desse tema. O halal obriga a indústria a lembrar que o alimento não é apenas mercadoria. Alimento também é cultura, é identidade, é confiança, é pertencimento. Chega até a ser muito poético, né? Mas acho que esse é o hype. Então, da próxima vez que você viu uma notícia sobre recorde na exportação de frango brasileiro, lembre disso. Por trás do número existe uma cadeia. Por trás da cadeia existem processos. Por trás dos processos existem regras. E por trás das regras existe confiança. O Brasil pode ser muito mais do que um grande exportador de proteína animal. Pode ser um fornecedor global de alimentos com credibilidade, rastreabilidade, conformidade e respeito a diferentes mercados e culturas. E é aí que o halal deixa de ser um detalhe e vira estratégia. E se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no EIAgro e comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil ainda explica mal a importância do halal para o mercado internacional? E se a sua empresa quer entender melhor como acessar esse mercado, o link da Sil Halal está na descrição desse vídeo aqui. Eu sou Arthur Rodrigo Ribeiro, jornalista especializado no agronegócio, e este é o EIAgro, a voz da proteína animal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!